contar o caso de um contacto com extraterrestres. Este caso é o caso da mulher que teve contacto com extraterrestres. O nome dela era Rosa Dainelli. Durante o outono de 1954, toda a Europa Ocidental teve vários eventos surpreendentes. Eventos de avistamentos com estranhos objetos voadores, OVNIs, e encontros com seres extraterrestres, segundo as fontes das testemunhas e vítimas que relatam as suas experiências. A maioria eram camponeses e aldeões. Vamos falar de um caso que aconteceu numa pequena cidade da Toscana, na Itália. Rosa Lotti Dainelli era uma camponesa de 40 anos de idade, mãe de 4 filhos, dona de uma fazenda chamada A Colina, na região de Senina Sette, um pequeno povoado perto de Bettini, na província de Arezzo, na Itália. Numa segunda-feira de manhã, a 1 de novembro de 1954, Rosa Dainelli dirigia-se à igreja de seu município, onde ajudava habitualmente. Nesse dia, ela tinha levantado muito cedo, eram 6h30 da manhã, já que era a festa de Todos os Santos, e tinha várias coisas importantes para fazer. Rosa, nesse dia, decidiu estrear um vestido novo que tinha guardado para essa ocasião e uns sapatos novos. Saiu de sua casa com um grande ramo de flores que tinha colhido no dia anterior, com a intenção de, depois de ir à missa, ir ao cemitério visitar os seus familiares falecidos, como era habitual nesse dia também. Ela foi antes por uma pequena trilha que levava ao lugar onde ela ia. No meio do caminho, se deu conta que no lugar tinha muita umidade, da noite que passou, e por causa do orvalho da manhã, ela parou para tirar os sapatos para que não ficassem molhados, e o fez com a sua mão esquerda, já que a outra levava o ramo de flores, e continuou o caminho descalça pela trilha. Rosa Dainelli ia um pouco distraída olhando as flores que levava e entrou num pequeno bosque, quando de repente parou e se surpreendeu com o que presenciava. Ao lado do caminho estava um aparelho muito raro, pousado no chão do bosque. Rosa, durante uns segundos, ficou imóvel e sem perceber muito bem o que estava vendo. Mas, minutos depois, decidiu continuar avançando lentamente pelo caminho do bosque. A fazendeira, sem conseguir parar de olhar esse aparelho, ia observando que era um objeto com a forma de 2 cones e de uma cor marrom brilhante metalizado com reflexos dourados. Entretanto, Rosa Dainelli ficou muito assustada com o que viu, mas mesmo assim decidiu chegar mais perto daquela máquina. Ficou a uns 5 metros de distância da nave. Rosa, dali já podia apreciar as dimensões daquele objeto, o qual tinha uma altura de mais de 2,5 metros por quase 2 metros de diâmetro, e um pouco mais abaixo tinha uma pequena porta ao lado, a qual se encontrava totalmente aberta. A curiosidade fez ela ficar mais perto ainda, onde conseguiu ver 2 pequenas cadeiras, uma em frente ao que parecia uma placa muito iluminada. Também podia ver pequenas janelinhas de luz, parecidas com olho de bois. De repente, a Rosa escutou um barulho entre as folhas, a poucos metros de distância, e viu aparecer entre os arbustos 2 pequenos seres, o que fez com que a mulher tivesse ficado como que petrificada na frente deles. Eram uns seres que pareciam estar sorrindo, gesticulavam sem dar nenhum indício de serem uma ameaça para ela. Na verdade, parecia como se estivessem tentando engajar uma conversa com ela. Seus olhos eram pequenos e muito escuros. Segundo contou a Rosa Dainelli, eles eram de baixa estatura e não tinham mais de 1 metro de altura. Pareciam ser muito semelhantes aos humanos. As suas caras eram quase perfeitas, embora os seus rostos parecessem envelhecidos por causa das rugas na pele. Os seres vestiam uma roupa de somente uma peça,
de cor cinza azulado, com uma capa nas costas e sobre a cabeça levavam uma espécie de casco ou capacete. Foram ficando mais perto dela, com uma cara divertida e amigável, falando com uma voz forte e aguda num raro idioma. Rosa nesse momento ficou imóvel, porque os seres aproveitaram para deitar em cima dela e tirarem-lhe o ramo de flores e também os sapatos. Nesse momento, Rosa comprovou que, apesar de seus tamanhos pequenos, esses seres tinham uma grande força. Ela tratou de recuperar as suas coisas, mas um deles, o ser que se encontrava mais perto dela, insistiu em roubar tudo o que ela tinha em suas mãos. Então Rosa entrou em pânico e ficou com medo de sofrer algum dano e resolveu correr até às árvores para se esconder no bosque. Enquanto ela se afastava, ela viu como essas criaturas estavam paradas e com grande curiosidade eles inspecionavam o buquê de flores. Eles pegaram os objetos que tinham deixado no chão e logo ficaram perto da nave, depositando tudo lá dentro. Voltaram rapidamente ao lugar onde estavam antes e começaram a buscar pelas redondezas, supondo a senhora que eles a estavam procurando. Rosa, que já estava com muito medo, arrastou-se no chão, conseguindo ficar uns 50 metros longe. Uma vez protegida, a partir desse lugar, ela observou como esses seres subiam na pequena nave. Minutos depois, fecharam a porta da nave. Pouco tempo a seguir, com uma grande vibração e com muita fumaça e chamas, aquela nave começou a elevar-se em segundos e de repente desapareceu no céu. Gratidão.